como eu sou um cara meio pragmático para falar das coisas, eu vou falar o que eu acho, eu não vou falar o que é, de repente pode não ser a verdade, mas eu vou falar como eu penso. Nós vemos o governador do estado dizendo que vai eliminar bandidos com fuzil na mão. Eu acho que ele fala isso porque ele sabe que os direitos humanos não vai deixar isso acontecer. Eu acho que ele fala como chovendo no molhado, como ele tem o desejo de ser presidente da República, que ele já revelou isso, ele quer suceder o Jair Bolsonaro, né? Ele fala essas coisas para dizer assim, ó, eu quis fazer, mas eles que não deixaram. Mas só que eles já sabiam que eles não iam deixar. Os direitos humanos, a justiça brasileira não ia permitir isso. E outra coisa, será que se deixar, você acha que o governador do estado tem proteção suficiente para poder não perder a sua vida? Vocês sabem como é que é o Rio de Janeiro. Vocês sabem como é o Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês sabem quem manda em tudo isso aí. Você acha que ele teria proteção suficiente? É? Então, para mim, é chover no molhado. Na questão, como eu sou meio pragmático, na questão ali do museu. O museu, eu não sei quem investe naquilo, não sei de onde vêm os recursos para o museu, mas eu creio que seja do governo, né? Eu acho que um incêndio no museu seria uma maneira de não estar arcando com as despesas do museu, né? Seria uma dívida a menos. Eu acho que também muita gente tem interesses em coisas que tem ali dentro. Talvez, eu não sei o que tem dentro do museu, mas eu acho que tem coisas ali mais caro do que o museu, né? Que no mercado negro seria uma coisa muito... que daria muito dinheiro. Eu sei que tem muitos políticos colecionadores que têm interesse em coisas assim, né? Quadros, joias da coroa. Tinha um meteoro enorme lá, o único lugar que tinha uma baleia, uma ossada de baleia, né, completa, né, que fazia a diversão de quem? Dos pobres, né? Não foi feito na Barra, como aquela cidade da música Lixo, que o César Maia fez lá, que o pobre não entra lá nem se ele espirrar e cair ali dentro. Ele não entra, tem uma segurança que não deixa entrar. Tudo ali é pago, tudo ali tem nada de graça. Engraçado que os filhos de bacana ficam de madrugada, de manhãzinha cedinho, tudo malhando lá dentro, né? Eles podem. Vai o pobre lá botar um tênis, se pode malhar ali dentro, fazer alguma coisa ali dentro. Na Quinta da Boa Vista não, São Cristóvão você pode ficar à vontade, né? Começou a escurecer, mete o pé, porque senão tu vai ser assaltado ali. Com certeza, desce todo mundo ali das favelas. Não estou dizendo que a pessoa que mora na favela é bandido, mas realmente o que acontece ali é um foco, desce pessoas para roubar as pessoas ali. É o que me disseram. Então, nessa questão da floresta, o Brasil não cruza nem sai de cima. Ele não investe em ciência, não investe em tecnologia, não investe em preservação, né? E vem a Noruega, investe em preservação, creio eu que com o objetivo de estudar e de conseguir desenvolver tecnologia, ciência, né? Remédios, para poder ter direito a patente. É lógico que se a Noruega receber essa patente sozinha, o Brasil estaria se perdendo a sua oportunidade. Ah, eu vou investir 3 bilhões aqui, mas a patente é só minha. Não, é um conjunto entre todos aqueles que estão investindo. Inclusive o Brasil, que cede o local onde está sendo feito o estudo, merece também uma fatia desse bolo, né? Se não estiver recebendo, algum político está recebendo nesse lugar. Porque está permitindo políticas que impeçam outro de receber, ele recebe sozinho, isso aí. Exatamente como eu penso, tá, galera? Sem estudar, sem ir muito a fundo, é a maneira que eu penso. Extraia só o que você achar que é bom, né? O que for errado, eu vou aprender aí com os comentários das pessoas aí. Mas é a forma que eu penso. Na queima do museu lá ainda estragou o Jardim Zoológico, né? Acabou com o Jardim Zoológico. A alegria do pobre. É mais uma coisa que o governo não precisa financiar nada ali, né? Corte de gasto na marra. Nunca vi museu pegar fogo. O que queima ali? Múmia? Agora falando da questão bíblica, é a coisa que mais me fere. O lema do Bolsonaro é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é preciso nem ser professor de teologia para saber que esse texto tirado da Bíblia está usando o nome de Deus em vão. Jesus é o Filho de Deus e é Deus também. Isso me irrita. Por quê? Porque a verdade ali é Jesus.
que liberta. Ele é a verdade, que revela Deus, o Pai, ao homem. Eu quero ver algum teólogo dizer que não é isso que eu estou falando, né? Que quando você tem uma verdade, a verdade é um prego bem fixado. A verdade bíblica, ela é hoje, amanhã e depois e nunca muda. E ele usa isso como se a verdade fosse o governo dele e a mentira fosse o PT, né? Eu não vou entrar em mérito se o PT roubou ou não roubou, não é isso, não é essa questão que eu quero chegar. A questão é que ele também não tem a verdade, porque o PSL é mais sujo que pau de galinheiro. Ele se elegeu com fake news. Vocês conseguem apoiar Bolsonaro e o Bispo Macedo ao mesmo tempo? O Bispo Macedo convenceu os líderes da Universal da mesma forma. Eu colhi um depoimento ontem de uma senhora que ela falou que na época do Collor foi a mesma coisa. O Bispo Macedo guiou as pessoas para votar no Collor. E agora vem com esse papo de orar para amaldiçoar os que são contrários. Primeiro que cristão não pode amaldiçoar ninguém. Mas quem disse que ele é cristão? Quem disse que Bispo Macedo é cristão? Ele é a face de representação mais suja do evangelho contemporâneo. É a coisa mais suja que tem. Pastores, ainda agora estava o pastor com uma maconha e cocaína no bolso, dizendo que uma oração tira o vício da pessoa. Vamos fechar as clínicas de tratamento, já não tem quase nenhuma no Brasil mesmo, e vamos colocar todos os viciados, não só maconha, cigarro e bebida também, porque quem pode pouco, pode muito, né? Deus pode tudo. E Deus vai ter que curar todos eles. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu nunca vi ninguém para ir ser curado em Jesus que não fossem curados. Quando Jesus estava curando, todo mundo que tocava era curado, então vocês vão ter que curar todo mundo. Vamos botar aí. Aí eu quero ver vocês fazer aí dentro da igreja fogueira santa com dependente químico. Eu quero ver se fogueira santa funciona na época em que o anticristo estiver matando os cristãos. Eu quero ver se essa pregação ela ainda funciona. Ah, tem gente que faz assim, Deus, ele vai cuidar do seu sofrimento, da tua tristeza. Opa, Deus não quer te ver sofrendo. Sim, mas Deus permite o sofrimento, porque os cristãos eram cerrados ao meio, eram mortos. Que tipo de pregação vocês estão querendo colocar na mente? Nós não podemos viver nessa pregação michuruca, porque o sistema do anticristo vai chegar nesse mundo, e se você for um crente Nutella, tu vai se perder, porque você vai começar a achar que Deus é ruim por permitir tais coisas, sendo que na Bíblia está expresso que o sistema do anticristo será o pior. Nunca haverá sofrimento. Então nós não podemos transmitir para as próximas gerações que servir a Cristo é tudo bom. O Evangelho nunca escondeu as lutas. O Evangelho nunca escondeu os custos. E vocês que estão querendo esconder isso, vocês que estão pregando que o crente tem que ser rico, ele tem que ser um abençoado, vocês comovem os crentes. Você vai entrar aí na... Você não tem nem direito de ver televisão direito, que cada canal o Bispo Macedo tá nele, né? Aí você tem aí uma cachoeira linda, uma música bonita, um louvor bonito sendo entoado. Ninguém tá dizendo que o louvor não é lindo, que a cachoeira não é linda. Sim, é bonito. O que acaba esculhamba tudo é quando acaba aquele momento solene e começa vocês pregando. Isso que acaba com tudo. Que aí vocês usam aquilo ali para mexer com o sentimento da pessoa que está sofrendo, para depois tirar dinheiro delas. Para as pessoas pensarem que vocês estão realmente indo para o caminho certo. Você tocou na minha vida, mudou. Sim, vocês fazem a ferida e a cura. A cura e depois a ferida. É o contrário. Eu não sou um cristão hipócrita. Eu não sou um crente hipócrita. Eu também já sofri, já passei por isso. De pensar que vocês eram homens de Deus. Só que, quando a gente é menino, a gente faz coisas de menino. Mas a gente cresce. Então a política está toda misturada com a religião. Por quê? Quem deu a concessão da Rede Record foi o Collor. É por isso que hoje em dia, no Brasil,
você imagina, se fosse um pastor da igreja Assembleia de Deus do fundo lá da favela do Antares, que o pastor tivesse com cocaína e maconha na mão, somente para fazer o cara, depois da oração, experimentar para dizer que ele tem nojo. Você acha que se a polícia entrar na igreja, aquele pastor não vai preso? Mas vocês colocam um pastor na televisão fazendo isso, no YouTube, e ninguém prende eles, sabe por quê? Porque há uma proteção de uma emissora de televisão por trás dele. Eu não sou babaca, não sou idiota. Sabe por que que você vê pessoas indo lá e mexendo em coisas de macumba lá, em oferendas de macumba, e não vai preso? Porque tem uma emissora de televisão protegendo isso. Você sabe por que que o Bispo Macedo faz livros Exu, Caboclos e Heresias, que não serve pra porcaria nenhuma esse livro? Pra que eu quero saber se uma galinha preta faz mal à minha vida financeira? Se eu sirvo ao Deus vivo? Se eu fui tirado do império das trevas para o reino do Filho? Pra que eu quero saber o que mais vai fazer se eu sou filho de Deus agora? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Eu não estou no império das trevas, eu fui tirado. Eu não estou sob o príncipe desse século. Não significa que eu não vou ter lutas, que eu não vou ter adversidades, mas que aquilo ali não representa nada para mim. O que é santo, sagrado para os macumbeiros, para mim não é. Mas eu tenho que respeitar a fé da maneira que eles acreditam. Porque senão eu entro na questão do crime. Quando eu interfiro naquilo ali. O cara botou aquela bandeja ali, né? Não vou dizer que o cara tem que botar aquilo dentro do banco, como alguns fizeram aí, né? Ou na porta do banco. Bota na encruzilhada ali, colocou, aquilo ali é sagrado para ele, eu não tenho direito de quebrar aquilo, de chutar aquilo. Eu não tenho direito de chutar o santo da igreja católica, eu não tenho direito a isso. Não foi esse o evangelho de Cristo que eu aprendi. É em paz que se semeia o fruto da justiça aos que promovem a paz. A ninguém devais coisa alguma no seu amor. Então, quando eu respeito a fé daquela pessoa, estou amando ela. E eu também estou amando os crentes quando eu digo a verdade, mesmo que a ferida doa em vocês. Leais são as feridas feitas pelo que ama. O beijo desses caras são enganosos. Eu não posso ver a igreja escrava de uma falsa pregação e eu ficar de braços cruzados. Para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. É só cruzar os braços. Aí vocês me veem, o Jair Bolsonaro é teu presidente, você tem que orar por ele, porque tem que orar pelas autoridades, as autoridades são instituídas por Deus. Por que você não orava pelo Lula? Pede judeus para orar por Hitler. Jesus não orava por Herodes. Entenda isso, a autoridade instituída por Deus, elas precisam obedecer às leis de Deus, às leis do país, que muitos lutaram para perderam sua vida pelas leis. Se um juiz se coloca ali e ele está legislando contra a lei, ele não é uma autoridade instituída por Deus mais, porque ele não está vivendo a lei, cujo Deus é o representante máximo. Ele é a verdade, ele é a justiça. Ou você acha o símbolo da justiça com a espada na mão? A justiça traz a espada, é ministro vingador de Deus para castigo. Você acha que Deus não está por trás daquilo? Para se chegar àquilo, é isso que está sendo citado. Você não vê você vê um presidente que não quer arrependimento. Na vida de Zaqueu, ele se arrepende, doa metade dos bens aos pobres. Na vida de Bolsonaro, ele se batiza, não se arrepende e rouba toda a sua previdência social. Ou permite, você não vê ele lutando, ele não é mito, nem aqui nem na China. Ele não luta, ele entrega. Mito é quem luta, mito é o Ciro Gomes. Não foi o Fernando Collor que inventou o Plano Real, não. Ciro Gomes era ministro, foi Itamar Franco que inventou. Ciro Gomes era ministro. Até hoje ninguém reconhece o cara. Vocês não reconhecem, vocês não estudam. A transposição do Rio São Francisco que ninguém queria fazer, o Ciro Gomes. Tu vê que não é política isso, é a verdade. Não dá para compactuar com a mentira, é a verdade. Quando o Bolsonaro ele fala que Brilhante Ustra
é herói da ditadura, é um herói de guerra. Ele representa um poder, temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele tá representando o legislativo, que ele era deputado federal. Quando ele fala que o Brilhante Ustra é um herói, ele está dizendo que um dos poderes, a justiça, condenou um herói de guerra e não um traidor. Os poderes estão ferindo-se uns aos outros. E vocês não conseguem enxergar isso. Agora, me pergunta se eu odeio o Bolsonaro. Lógico que não. Eu odeio o discurso, as mentiras. Não é isso. Não se trata de pessoas, gente. Se o cara, a partir de hoje, imagina o Bispo Macedo, vou dar um exemplo máximo, que é o que mais critico. A partir de hoje, ele não precisa nem dizer que se arrependeu. Não precisa. Um amigo não precisa dizer pra você que se arrependeu. Simplesmente tu vê a mudança nele, ele te tratando melhor, ele não faz mais aquilo que ele fazia, você perdoa ele, é exatamente isso. Se você vê a Igreja Universal ensinando certo, as pessoas vivenciando realmente a fé em Cristo verdadeira, eu não ia me arrepender de nada do que eu preguei, porque eu estava certo pregando. Mas eu ia chegar a partir de hoje, ó, quem se levantasse quando eu falo, não, peraí, negativo, ele está pregando certo. Sabe por quê? O Espírito Santo é o mesmo. Em todas as igrejas há uma só fé, um só Espírito. Não existe esse papo de eu creio, e daí? Não existe esse papo. O Espírito Santo é um só em todas as igrejas. Falais toda a mesma coisa. Não existe uma pregação diferente da sua igreja que não possa entrar na minha. A não ser que a sua igreja seja uma falsa, ou então a minha seja uma mentira. Uma fábula. Porque é isso que são essas ministrações, são fábulas. Então você que é cristão, não fique quieto nessa época. Não é época para ficar calado. Deus mandou eu falar. Eu já ia falar por conta própria, né? Mas Deus ainda me diz, fala. Não fica passando a mão na cabeça não. Filho, o rebelde não se passa a mão na cabeça. Não são os pais que têm que deixar tesouro para os filhos, sim os filhos. Não são os filhos que têm que deixar tesouro para os pais, e sim os pais para os filhos. Aquele que avança no evangelho mais do que os outros tem que deixar um tesouro para essa geração. Nós vimos aí uma questão que estava no ar, que o Bolsonaro estava ajudando na construção do terceiro templo. Aí os crentes ficam assim, não, mas isso tem que acontecer pela mão de um cristão? Se eu sou o presidente da República, eu, David, presidente da República, cristão, presbítero da igreja. Se eu sei que é naquele templo que o anticristo vai se assentar para julgar as nações, para matar os cristãos, eu vou ajudar naquela construção? Mesmo sabendo que o apocalipse vai acontecer, eu vou ajudar naquilo? Vocês são uma piada se você pensa nisso. Deus vem logo, Jesus vê logo que a terra está perdida. É por isso que ele não vai vir, porque ele quer salvar. Ele quer salvar muitos. Ele não quer que as pessoas se percam. Esses dias aí o bandido bateu no carro de uma família, caiu, a família morreu no carro e o carro do bandido ficou pendurado. A família está no céu, mas o bandido se morresse ia para o quinto dos infernos. Mas Deus tem um pensamento para a vida das pessoas diferente do nosso. Ele é o Deus que dá chance. Ele é o justo juiz. Um dia ele vai chegar e vai falar assim, você não tem... As verdades que Deus vai falar, ninguém vai ter argumento. Jesus disse, vocês naqueles dias, muitos naquele dia me dirão, em teu nome não fizemos isso, não pregamos, não curamos. Apartai-o de mim para o fogo eterno, que eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Jesus disse que nunca conheceu. Jesus não pode mentir. Ele nunca mentiu. Sabe o que é nunca conheceu? Você nem foi cristão nunca. Você nunca fez nada pensando no evangelho. Você nem teve a primeira boa intenção. É como aquele mágico que tentou comprar o dom do Espírito Santo no momento da conversão dele. Está lá na Bíblia. E Pedro falou, teu coração está em fel de amargura. Pedro nem orou por ele. Ore a Deus para ver se talvez ele tire isso. Porque Pedro ficou abismado. Como que você pode ver o evangelho? Sabe o que é o evangelho que Pedro está falando? Como é que você pode ver a revelação de Deus, entender o sentido da vida, entender o sentido da sua existência, entender por que Jesus veio, conhecer a Jesus dentro do seu coração.
sem nunca ter visto, vê milagres e você consegue achar que o dom do Espírito Santo se compra por dinheiro. Foi por isso que Jesus disse: eu nunca vos conheci. Nunca. Nunca. Não ouvem a gente pregando. Não ouvem. Paulo disse que a mente deles é cauterizada. Eles acham que são sábios. Eles botaram na cabeça que são sábios. São idiotas, mas botaram na cabeça que são úteis, esses inúteis. Vocês não iam esperar que um servo de Deus pregasse com toda a gentileza. Profetas andavam nus no Antigo Testamento. Vocês não conhecem Deus. Não existe gentileza numa época dessa, irmão. Porque daqui é pro domingo sangrento domingo. Daqui é para as coisas mais terríveis da humanidade. É sangue. Se libera a arma hoje e esse cara dá um grito de guerra, vamos, como ele falou aí, vamos tirar o cocô do Brasil, vai ter um monte de gente achando que você é comunista e você vai ser morto. É disso que eu tô falando. E o mensageiro de Deus vem antes disso tudo, para alertar. Vocês não estão vendo o perigo, vocês não estão enxergando, pense além. É descentralizando a verdade que surge a mentira, e depois que subjuga não se levanta mais o povo. Demora-se anos. É ano de sofrimento, ninguém vai poder mais falar nada. Tua liberdade, tudo que eles querem oprimir é a tua liberdade. Sabe por quê, gente? Chegou um momento em que a política não consegue mais esconder sua sujeira. Pense comigo. Não consegue. Eu não sou apoiador de ninguém. Eu não estou aqui apoiando só a verdade. Chega um momento que a política não consegue se esconder mais. E esse momento se chama internet. O povo se tornou o poder. Eles estão descobrindo aquelas coisas, aquelas votações secretas, as sujeiras. A gente quer transparência. O que eles vão fazer? Eles vão tentar mudar isso. Eles têm que acabar com isso. Eles estão unidos nesse propósito de acabar com isso. Você vai ver os empresários, eles financiam estudos de pessoas e colocam as pessoas ali para falar com uma retórica bonita. A fala deles são lindas, são perfeitas, né? Data vênia, não sei, essas babaquices toda de gente rica, né? Que em vez de falar uma coisa comum na linguagem do brasileiro, né? O brasileiro é o Blanca do Street Fight, que horror. A figura do brasileiro é um Blanca, um homem verde, um bicho verde que dá choque nos outros. Eles colocam esses caras para guiar, porque sabe que a gente nunca teve estudo. O povo brasileiro nunca teve estudo. Sempre votou com o dedo podre nesses sujos imundos. O pai do Collor entrou na Câmara e matou um cara, puxou a arma e matou o cara que ainda matou o cara errado. Ele tentou matar o inimigo dele e matou outro cara. Essa é a história do Brasil. Anos atrás, o Brasil traficava crianças. Juízes, desembargadores, um monte de gente dessa cúpula pegavam crianças, raptavam crianças e mandavam para outro país. E sabe lá o que viravam? Escravos sexuais. Isso tudo é história do Brasil. O jornalista Herzog, um homem que era chamado de comunista, ele não era guerrilheiro. Ele se apresenta no decoy lá. Ele se apresentou porque acusaram ele de ser da guerrilha. Ele foi lá e se entregou. Ele estava sob domínio do governo. Ele tinha que estar sob a proteção do governo. Mataram, enforcaram o cara. Vocês não sabem nem o que é comunismo? Comunista era todo aquele que lutava contra o sistema do militarismo. O sistema que se levanta contra João Goulart. Um sistema que se levanta macabro. Toma o poder na mão grande. Na época de industrialização, o povo não tinha segurança no trabalho, não tinha leis que protegiam o trabalhador, era tudo da maneira que eles queriam. Então João Goulart começa a falar de direitos. Empresários não gostam disso porque é custos para eles, só pensam em dinheiro. Militares, que também são latifundiários, também só pensam em dinheiro, tem empregados também. E se juntaram contra o presidente, deram um golpe no presidente instituído pela nação, eleito pelo povo. E tudo que acontece, se aconteceu guerrilha, a culpa está aí. Foi o golpe. Você é um policial militar, o bandido surgiu ali. Você deu um tiro e acertou a vítima, ao invés de acertar o bandido. A culpa foi sua? Não.
você cometeu uma falha no momento, mas quem impulsionou isso foi o cara que estava roubando. É exatamente isso que acontece. É bem simples, cara. É muito simples de entender. Ah, o jornalista era comunista. Comunista por quê? Porque ele era inteligente, ele era brasileiro naturalizado, ele era de outro país, mas naturalizado brasileiro. Ele era inteligente, ele argumentava. E todo aquele que argumenta contra o sistema e realmente a sua voz é a verdade, eles matam. Eles matam os profetas. Ele era uma autoridade instituída por Deus, que ele se levanta com conhecimento, ele se levanta com moral, e os covardes, o que eles fazem? Matam o cara. A família do Brilhante Ustra foi condenada a pagar 1 milhão à família do jornalista Herzog. Quando o Bolsonaro foi eleito, esses 1 milhão acho que nem chegou na mão deles, da família deles. Dinheiro, eu sei que dinheiro não repara nada, mas pelo menos ardendo no bolso, né? Mostra pelo menos um castigo, né? Aí o cara, um pai de família, um jornalista incrível, né? Que muita gente nem sabe a história do cara. Eu mesmo tive que estudar para saber essa história. Com essa era da internet a gente começa a saber. Tive o trabalho lá de ver, né? Ah, mas essa é a história que te conta. Não, essa é a história que a justiça brasileira conta. Você não entende isso, gente. A história que a justiça brasileira pegou as provas materiais cabíveis e comprovou o que aconteceu de fato. Está documentado em vídeo, não está em livros históricos, não. Não é dinossauro, não. Está documentado. Aí você chega na parte da igreja, como é que o pastor de uma igreja pode dizer em quem você vai votar? Ó, vocês vão votar no colo. Quem não votar no colo, eu vou orar para Deus amaldiçoar. Primeiro está descumprindo todo o evangelho ali. Cristão não foi feito para amaldiçoar ninguém. E a Bíblia diz, o que conduz o rebanho tem que cuidar das ovelhas não como quem tem domínio sobre ela. Está na Bíblia isso. Vocês não estudam a Bíblia. Vocês não estudam nada. São como loucos. Não pode dominar. Não pode fazer igreja de campanha política, cabo eleitoral. Botar parente, transparente. Não é um governo transparente, não. É um governo transparente. Os próprios evangélicos se sujando. E Deus está juntando vocês como um saco de estrume, vômito, meleca, tudo de podre. E vai esmigalhar vocês. Isso é o que eu creio. Vai esmagar vocês de uma vez por todas. Porque são vocês que são a causa do sangue do nosso país. São vocês que é a causa da fome, do sofrimento, da discórdia, das mortes, das crianças mortas por bala perdida. São vocês que deixam entrar armas, drogas e tudo que é podridão. Acho que até o bandido tem mais ética do que vocês. Às vezes o cara tá ali porque tá desiludido com esse mundo, esse inferno. Tá desiludido. Ele vê vocês vendendo cigarro e matando um monte de gente. Por que ele não pode vender maconha e cocaína? Eles pensam dessa forma. Não estou aqui justificando o criminoso, bandido, não. Mas é exatamente dessa forma que eles veem essa nação suja, imunda. Há pouco tempo atrás, até a prostituição seria um emprego de carteira assinada. O que esperar de um país desse, gente?